Fala Brasil! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Meu Deus! Obrigado, obrigado, obrigado! Que dia lindo! Pessoal, hoje é dia 21 de julho. Meu Deus, hein? 21 de julho de 2025. O único 21 de julho de 2025 na nossa vida. Por isso que a gente precisa fazer esse dia ser especial, né? Porque todo dia é um dia especial. Bom, só para quem ama a vida aí, digita aqui, eu amo a vida. A gente vai começar segunda-feira, meu irmão. Igual um furacão, porque hoje vai aparecer uma menina aqui que dá o nome de Furacão. Olha aí, que maravilha, tá? Ela vai, porque o apelido dela é Furacão, eu não sei, tá? Bem, a gente sabe os nossos requisitos aqui, no nosso café de negócio, com a energia lá em cima, já começar a semana aí, incrível. Primeira coisa no nosso café de negócio, é, gente, já fala o nome, né? Café na mão, todo mundo com cafezinho aí, pra gente bater esse papo incrível. Segundo, caneta e papel, para não deixar de anotar coisas importantes. E terceiro, ó, essa é obrigatório, tá? Você precisa mandar essa live só para quem você ama, só para quem você gosta. Pelo menos 5 pessoas, né? 5 pessoas, então vamos sentar o dedo lá. 5 pessoas, tá? Manda lá, dá uma curtida na live aí, dá uma comentada e manda pelo menos para 5 pessoas. Vai lá no seu grupo, adiciona as pessoas lá, bora adicionar para a gente começar segunda-feira com o astral lá em cima, até porque nossa convidada, uma mulher de fibra, uma mulher que tem uma superação. Você vai se identificar muito com essa história, se emocionar muito com essa história, uma história de conquista. Então vai valer a pena você assistir essa live, duplicar essa live, porque realmente vai ser maravilhosa. Bom, Renata, se você já estiver por aqui, me manda aí um oi aí, por favor. Manda um oi no chat aí para eu ver você aqui. Vambora? Gente, a nossa live já começou bombando hoje, hein? Então, café. Renata já tá por aqui. Deixa eu botar você aqui, Renata. Minuto. Vamos lá, gente. Mais uma vez, bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira. Renata, é só virar a câmera, que eu não estou te vendo agora. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Renata se preparou toda aí, ó, toda bonita para segunda-feira. Tem gente que acorda segunda-feira assim toda, né? A Renata já, ó, já se preparou, tá toda lindíssima. Seja muito bem-vinda, Renata. A gente vai bater esse bate-papo incrível para conhecer um pouco essa história. Eu tô sabendo que você vai dar um treinamento aqui, né? Umas dicas aí de ouro. Eu já tô preparando aqui para anotar, viu, Renata? Porque eu fiquei sabendo que o teu resultado é incrível. Eu fiquei sabendo aí, né? Acho que foi o Serginho que me deu uma dica, falou assim, Luciana, essa mulher tá vindo igual um furacão, vai subir lá no palco lá, realmente com um pi altíssimo. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar participando, para contar um pouquinho dessa tua trajetória. E a gente vai estar aqui trocando essa ideia. Dá um bom dia para essa galera, Renata. Primeiramente, eu queria te agradecer, né, Luciano, por esse convite. Me sinto honrada de estar aqui com você ao vivo, com esse pessoal incrível que já está entrando na live. Então, muito obrigada a você, Luciano, e ao pessoal que está aí conosco, né? Eu não tomo café, mas estou aqui com a minha água. Então, bora, que hoje tem muita coisa boa. Não toma café, mas a gente precisa compartilhar aí para todo mundo. Então, compartilha aí, pelo menos para 5 pessoas, para a gente fazer essa live bombar e conhecer. Bom, gente, ó, nosso café de negócio é toda segunda-feira. A gente tem dicas aqui incríveis. Sempre tem um convidado também para a gente poder trocar experiência. E essa não vai ser diferente, né? A Renata tem uma história de vida incrível que ela vai contar um pouquinho agora para gente. E eu não tenho dúvida que vai realmente te emocionar bastante, porque eu conheço um pouco dessa história, a gente vai conhecer um pouco mais agora.
Renata, deixa eu fazer uma pergunta. Você é aqui de São Paulo, é isso? Eu morei 27 anos no ABC Paulista, depois eu mudei para o Guarujá e estou aqui até hoje. Guarujá. Quem mora no Guarujá é só rico, tá? Não tem como. O cara mora em Guarujá. Você pensa no Guarujá, o que você pensa? Mas, irmão, o cara mora cobertura, né? Então, Mas hoje em dia não é mais assim, já foi, né, há uns anos atrás. Hoje em dia não é bem assim, mas é uma então cidade muito gostosa. você mora em Guarujá, Santos, não é isso? Guarujá, Guarujá, Santos, Santos, né? É um pouquinho diferente, Lu, mas é próximo, é Baixada Santista. Ah, Baixada Santista. É. Bacana. Que É legal. como se E você... você comparasse, por exemplo, Niterói com Barra da Tijuca, mais ou menos. Ah, entendi. Ah, mas é muito diferente. É, mas é mais próximo, né? A distância não é tão grande, mas é mais próximo. Ah, já é uma cidade mais praieira, não é isso? Pessoal, Sim, você as duas, já né? pensa em praia, né? Tem as praias Uhum. bonitas aí, né? Tanto Que Santos quanto legal. Guarujá, né? Bacana. Renata, como é que é seu nome? É Renata Battaglini, é isso? Battaglini? Battaglini, E esse, Battaglini. esse sobrenome veio de onde? Da Itália, né? Ah, Descendência italiano. italiana. Que chique, hein? É. E você tem um apelido, não sei se você gosta, não sei se gosta, é Furacão, como é que surgiu esse apelido aí? Pois é, esse apelido foi muito, muito engraçado, assim, porque eu não sou uma pessoa que veio com uma bagagem muito grande do multinível. Eu fiz uma única empresa, que foi a Juness, né? Então, assim, quem conhece sabe os desafios que tinha uma empresa que não era brasileira, né? Tinha muitos desafios. Eu não tive grandes resultados lá, mas valeu pela experiência, né? E quando eu entrei aqui na Atlântica, na verdade, eu só entrei para consumir os produtos. Eu não queria desenvolver o negócio. Só que quando eu entendi o que esses produtos fizeram com a minha vida, eu decidi contar para o mundo que isso existia. E aí eu comecei. Em 4 meses eu bati meu diamante elite. E o Serginho me deu esse apelido, né, de furacão, porque realmente eu Ah, saí cadastrando todo mundo, falando que todo mundo fazia caseira todo dia. E aí o resultado veio bem rápido e o apelido ficou até então, hoje. só podia ser certinho. Furacão, só podia ter. E aí ficou, o presidente me chama assim, todo mundo me chama assim, Ah, e ficou ficou. Furacão. Que É, legal. Então vamos voltar um pouquinho o tempo, né? Você falou que bora. nasceu, é paulista, então, nasceu lá na ABC. E aí, como é que foi aí a tua infância? Depois, o que você trabalhou com o quê antes de conhecer o modelo de multinível? Então, bora lá. Bom, a vida toda eu trabalhei com alguma coisa ligada a vendas, sempre. Eu comecei a vender algo com 7 anos de idade, pra você ter ideia. Nessa época, né, minha família tinha tido uma queda financeira muito grande, e aí eu comecei a trabalhar para ajudar, olha só, com 7 anos de idade. Então, era um toco de gente, né? Sou um toco de gente hoje, imagina com 7 anos, né? Então, eu tinha muito sucesso, porque as pessoas ficavam com pena de uma criança tão pequena. E aí eu vendia, e eu peguei gosto, eu sempre fiz alguma coisa relacionada a vendas. Eu sou massoterapeuta e terapeuta integrativa há 24 anos, né? Mas eu acho que a venda, até nisso, ela está ligada, porque você tem que vender seu serviço e o que você tem que entregar, então sempre é venda. Na verdade, a gente vende tudo o tempo todo, né? E a Então minha infância você. foi uma. Pode falar, desculpa. A tua Não, infância. a minha infância sempre foi uma pessoa muito doente, Luciano. Por isso que hoje eu tenho tanto orgulho de falar da Atlântica. Eu sempre, minha vida toda, sofri de asma. Eu tinha uma asma muito crônica, mas crônica mesmo. Eu vivia, assim, hospitalizado o tempo todo. Às vezes eu ficava uma semana em casa, 15 dias no hospital. Era horrível, assim, a parte respiratória, né? E eu morava em São Bernardo, é uma cidade, quem conhece o ABC sabe que São Bernardo é uma cidade que tem muita neblina, uma cidade muito fria. E um dos motivos de ter mudado para o Guarujá foi esse, a minha saúde. Mas mesmo assim foi insuficiente, porque era muito grave mesmo. Ficava vários dias com insuficiência, com. Gente, era horrível, assim, tive parada respiratória, entrei em pré-coma, então foi uma vida muito doente, assim. Então, eu era refém de antibiótico, de anti-inflamatório, de cortisona, fazia uso de 2 bombinhas todo santo dia. E isso era muito complicado, né? E Porque uma pessoa. você não faz mais uso
De bombinha, nada disso? Não, eu vou te contar. Faz 3 anos que eu não uso nenhum remédio. Tá, então vamos lá. Então, antes de você conhecer o modelo do multinível, você é massoterapeuta, não é isso? Isso. Aí eu E aí, tinha. Pode falar. como que você conheceu o modelo de multinível? Você falou que foi a primeira empresa que você conheceu ali foi a Dionese. E como é que foi essa entrada pro modelo de multinível? Como é que foi esse convite? Então, paralelo à massoterapia, eu trabalhava numa empresa que algumas pessoas conhecem. É uma empresa mais aqui em São Paulo, que é uma empresa que vende camisolas e pijamas em desfiles domiciliares. Olha só. Então, eu ia, apresentava os desfiles e a mulherada comprava lá pijama, camisola e tal, que é a Magnolia Lingerie. E na Magnólia, eu tinha grandes amigas, né? E uma dessas amigas entrou na Juness e me convidou. E o que que eu vi, Luciano? Que foi sempre a minha grande dor, né? Na Magnólia, dependia da Renata ir apresentar os desfiles. Na massagem, dependia da Renata ir lá fazer a massagem. E como eu tinha esse histórico, né, muito grave de doença, eu sempre perdia dinheiro, porque eu ficava doente e não podia trabalhar, né? É a grande dor dos autônomos, né, de cabeleireiro, esteticista, dentista, enfim. E essa era a minha dor. Então, quando eu vi o modelo de negócio, eu falei, cara, quer dizer que se eu fizer assim, 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 eu consigo ter uma renda passiva que não dependa exclusivamente de mim? Eu falei, pô, eu quero, né? Então, eu falei, eu quero aprender como é que se faz isso, porque eu preciso, né, de sobreviver. E naquele momento fez muito sentido para mim o modelo de negócio, apesar de ser totalmente diferente do que a gente tem hoje na Atlântica, que eu falo que o nosso plano é totalmente possível para qualquer Verdade. pessoa, diferente do que é em outras empresas, né? Mas naquele momento fez sentido para mim. Claro. Lá eu não ganhei dinheiro, mas eu Hum, tive a oportunidade de ganhar cruzeiro, eu fui para Cancún, eu fui para Bahamas. Então uau, foi uma baita experiência que eu tive. que legal. Foi o Mas primeiro quando contato. eu vim para a Atlântica, eu não queria, Luciana. Eu tinha ficado magoada, sabe? Quando a gente fica aquelas Sim, mágoas de multinível. Mas normal. foi uma experiência muito curta. Eu fiquei, acho que, um ano na Juness, um ano e pouquinho. E aí, como surgiu o convite para a Atlântica Natural, para você entrar para a Atlântica Natural, conhecer, né, a empresa? Na verdade, não teve convite. Na verdade, não teve convite, Luciano. O que que aconteceu? Eu fui atrás, né? Em dezembro de 2021, foi a pior crise de asma que eu tive na vida. Eu fiquei entubada, fiquei vários dias na UTI, e é muito complicado. Quem já passou por uma experiência de UTI sabe o que eu estou falando. Ali você vê a morte de perto todo o tempo, né? E você passa por uma situação que você se desprende de qualquer ego que você tenha na vida. Porque quando eu acordei da intubação, eu estava só de fralda. Você entende? Então, você vê que você tem o seu valor, mas que você não vale nada ali, né? Você é simplesmente uma pessoa tentando lutar para ficar viva. E naquele momento eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo comigo, né? Aonde eu estou errando? O que que eu estou fazendo com a minha vida? Bom, só para resumir essa história, que é bem longa, mas eu fiquei muito mais doente de tanto remédio que me deram do que propriamente da asma, porque meu organismo entrou em colapso. Então, em 6 meses foram 3 internações. Então, eu fiquei 6 meses sem trabalhar. E aí, Luciano, eu não tenho família mais, né? Eu não tenho nenhuma rede de apoio. E aí, como é que você sobrevive sem trabalhar, sem saúde e sem dinheiro e sem família, né? E aí você chega num momento e fala assim, meu, eu preciso achar uma alternativa, porque é a Renata pela Renata, não existe mais ninguém. E aí foi num dia desses, né, num desespero, que eu falei, Deus, me mostra um caminho. Porque a única coisa que eu queria era ter saúde, Luciana, porque eu sei que saudável eu faço o que tiver que ser feito. E aí eu orei bastante, pedi bastante a Deus uma luz, né, um caminho realmente. E eu falo que ele não me deu um sinal. Eu falo que ele esfregou na minha cara. Por quê? Olha o que aconteceu. Nessa época eu já conseguia atender algumas pessoas. E aí eu estava fazendo massagem numa cliente minha. E ela falou assim para mim: ai, Renata, eu estava com uma queda de cabelo muito grande. Eu comecei a usar um shampoo com ozônio, minha queda de cabelo melhorou. Eu falei, mesmo, deixa eu ver qual é esse shampoo. Ela me mostrou, né? Inclusive, é o pretinho, né?
Ela me mostrou, falei, nossa, que bacana, tal, e passou. E a minha sala era aqui, grudada à minha sala. Tinha uma sala que a Geluana tinha alugado com as meninas para fazer reuniões da Atlântica. Só que eu não quis saber, não fui atrás. Aí, beleza, passou uns 2 dias. Outra amiga minha me ligou, falou assim, Renata, eu ganhei agora um Pix de R$ 700. Vamos almoçar comigo? Eu falei, ué, como assim? Ela falou, eu fiz um desafio de emagrecimento de uma empresa aí e eu fiquei em primeiro lugar. Eu fui aqui mais emagreceu. Eu ganhei R$ 700. Na época tinha, né, o desafio valendo R$ 700. Quando eu fui ver o flyer dela lá, Atlântica Natural. Aí eu falei, caraca, né? Peraí, deixa eu pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar quais produtos poderiam melhorar o meu problema. E aí eu fui atrás da Gláucia, para a Gláucia me cadastrar, porque eu queria consumir. E a Gláucia não conseguia nunca ir até mim. Eu falava, Gláucia, vem hoje. Ah, hoje eu não posso. Gláucia, vem hoje eu não posso. Eu sei que demorou vários dias. Eu quase me cadastrei com outra pessoa, porque realmente eu queria entrar para conhecer os produtos. E foi Glaucia, assim, como é que você demora tanto assim, Glaucia? mas essa foi a história. E aí eu comecei a consumir e rapidamente meu organismo começou a dar Tá, sinais de rapidinho. Aí, melhora. isso, aí você entrou pelos produtos. A Glaucia que te cadastrou, foi isso? A Glaucia, ela tá aqui, não, né? Não sei. Lu, e é uma coisa engraçada, assim, ó, porque quando a ficha caiu em mim, foi justamente quando eu comecei a melhorar. Porque eu entendi o seguinte, eu até falo isso em toda apresentação que eu faço, que eu não poderia ser egoísta de não contar para as pessoas que existem esses suplementos. Porque muitas pessoas ficam doentes pela falta de suplementação. E eu falei, hoje eu entendo que não falar de Atlântica Natural é uma omissão de socorro. Porque se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu não sei como estaria a Renata hoje. Porque a Renata daquela época não tem nada a ver com a Renata que está aqui hoje com Não, vocês. isso é muito importante. As pessoas acham que é só dinheiro e não é só dinheiro. Não, Não é, não não é só é. dinheiro. Mas É, eu falo, se é tivesse tantas sido, coisas, né? Assim, sim, é saúde, é relacionamento, é a pessoa, é a energia da galera que tá dentro dos eventos. Você provavelmente estava no evento ontem, sabe o que é uma energia, maravilhoso. né? É também dinheiro, viagem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Aí você entrou, quais os produtos que você começou a tomar que realmente deu uma revirada na sua saúde? Eu fiz um protocolo com 4 produtos, tá? Na verdade, eu tinha feito 3 e eu vou te contar a história porque que o quarto entrou, que eu acho que é uma história que o pessoal tem que saber. Eu comecei a ver, estudar e barará. Bom, aí eu entendi que eu precisava primeiro melhorar a minha imunidade, porque eu não tinha imunidade nenhuma. Eu era aquela pessoa que se tomasse uma garoa já estava no hospital, porque eu tinha faringite, tinha bronquite, tinha rinite, tinha tudo. Então eu comecei com o Imunipro. Eu sou apaixonada pelo Imunipro, porque realmente ele me entrega muito resultado, né? Talvez pela composição dele, que é maravilhosa, porque tem própolis, tem alho, enfim. Amo o Imunipro. Aí eu entrei com a aloe vera. Na época, o aloe vera ainda era cápsula, né? Mas, gente, o aloe vera não tem nem o que falar, né? E a geleia real. Então, eu comecei com esses 3, porque o aloe vera e a geleia real também dão uma fortalecida na parte respiratória. E aí, eu comecei com esses 3. E aí, Luciano, teve um treinamento de ozônio lá na sede, em Mogi. E olha só que engraçado, eu fazia, sei lá, pouquíssimo tempo que eu tinha me cadastrado, e era só um treinamento de ozônio. Foi um treinamento que até o Cassiano Escudeiro foi, levou lá a máquina. E eu falei, cara, eu preciso ver esse tal de ozônio, porque eu não entendia nada do ozônio, eu precisava conhecer o ozônio. Só que, Luciana, eu tinha R$ 90 no bolso, que era para pagar uma conta de luz. E a van do Guarujá para Mogi custava 80. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Não posso deixar de pagar a conta de luz, mas eu também não posso deixar de ir lá conhecer. Ah, não tive dúvida, eu larguei essa conta de luz e fui lá para a sede para escutar o que era tal do ozônio. Quando eu entendi aquilo tudo, eu falei, Jesus amado, não, eu não posso ficar calada, eu tenho que fazer. E aí foi quando o quarto produto entrou no meu protocolo, que é o Bucal. Porque eu descobri que o Bucal, além de aumentar a imunidade, ele tem um benefício secundário que é pouquíssimo falado, mas eu difundo isso para todo mundo. Ele é um poderoso expectorante.
Então, todas as pessoas que têm gripe, pneumonia, bronquite, asma, todas as pessoas deveriam tomar o Bucal. É como se ele descolasse o muco do pulmão para a gente poder jogar fora. Ele é maravilhoso. Vamos entender uma coisa. Você tinha problema de asma, bronquite, usava aquela bombinha, né? Você usava aquela bombinha? Duas, Nossa, todo dia. né? E aí você chegou a ficar internado um tempo, né? E aí você conheceu o Atlântica Natural, porque você tomava muito remédio, aí você conheceu para usar os produtos, você montou um protocolo de suplementação ali da Atlântica Natural. E após você tomar a suplementação, como é sua saúde hoje, depois de você realmente usar os produtos? Lu, olha, eu vou até contar uma coisa que aconteceu ontem, quando eu estava de sábado para domingo, eu tive uma enxaqueca. Eu comi alguma coisa que não caiu muito bem, eu tive uma enxaqueca. Eu não tenho mais farmacinha em casa, eu não tenho mais remédio, Lu. Faz 3 anos que eu não uso as bombinhas, não uso nenhum broncodilatador, não uso antibiótico, não uso anti-inflamatório. E às vezes a gente fala, as pessoas acham que é exagero, mas eu não tenho na minha casa mais remédio. Nenhum, Luciano. Nenhum. Eu falo para você, tô curada? Provavelmente não, porque a asma ela não tem cura, né? Como várias doenças, mas a suplementação me dá o controle. Eu falo que a suplementação, ela ajuda a minha imunidade a ficar alta e me dá o controle. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo com você, há 3 anos atrás eu não conseguiria fazer. Falar. Sem, sabe? Era assim, eu não conseguia fazer uma frase inteira. Hoje, imagina, hoje não sinto mais nada, graças a Deus. E a Meu Deus. Atlântica Natural me devolveu vida, Luciano. Não foi, me devolveu vida. Hoje eu só estou viva e saudável graças à Atlântica Natural. E essa é a melhor maneira de entrar no negócio quando você tem resultado de fato com os produtos. E aí, que coisa fantástica. Você não está falando de uma pessoa, você está falando de você mesmo, né? O resultado que você teve é próprio. Eu realmente, que resultado, né? Então, pessoas que têm asma, bronquite, problema pulmonar, então, esse protocolo é realmente fantástico. É o Imune Pro, né? Que tem várias composições lá, tem alho, tem várias coisas muito bacana. O aloe vera, que nós temos dois, tanto em gota, tanto em líquido. Aí você tomou o Geleia real e o geleia bucal. real, que, nossa, geleia real é um suplemento fantástico. E o ozônio, o bucal, que o bucal você pega a gândulazinha e bota lá direto na garganta, é isso? É isso mesmo, perfeito. Maravilha. Perfeito. E assim, ó, às vezes dá aquela gripe querendo chegar e é o mesmo protocolo, pau. Ó, no navio, todo mundo não ficou gripado, todo mundo não voltou mal do navio, do nosso cruzeiro que a gente fez. Eu fiquei mal também, só que eu fiquei, acho que um dia, dois. Teve gente que ficou 10 dias. Então, assim, não é que eu tô blindada, que nada vai me pegar, porque não existe Claro. milagre, né, Luciano? Mas quando vem alguma gripe, alguma coisa assim, é muito rápido. O meu Seu sistema organismo não imunológico é mais debilita mais. verdade. E aí, Renato, é o seguinte, aí você já começou a ter resultados dos produtos, e quando virou a chave para o negócio? Fala assim, agora isso vai virar o meu negócio, e eu sei, quando você começou a acelerar? Então, exatamente nesse momento que eu consegui perceber que eu não estava mais fazendo uso todo santo dia das duas bombinhas. Eu percebi que eu podia ficar um dia sem, depois ficava um dia sim, um dia não, 2 dias sim, não, sabe? Então eu fui percebendo que eu não estava me cansando mais, que o meu organismo estava respondendo, que já não tinha tantos sibilos, né? Que é aquela, né? Que o asmático tem. Então eu fui percebendo. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, gente, eu não posso me calar. Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que falar para o mundo que isso está acontecendo comigo. E aí eu comecei a falar com as pessoas. E eu comecei a querer entender o problema das pessoas. Porque eu falo, Luciano, o nosso negócio ele é tão mágico que 5 minutos de conversa que você tiver com qualquer pessoa, você descobre se ela tem um fungo de unha, se ela tem queda de cabelo, se ela tem problema de estômago, se ela tem problema respiratório, qualquer coisa. E a gente consegue ajudar. Então, o mesmo propósito que eu tenho como massoterapeuta de cuidar do outro, é esse propósito que eu carrego até hoje. Que com a Atlântica eu consigo cuidar das pessoas de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que muita gente se beneficia com os nossos produtos. Aí, quando eu entendi isso, eu falei, pô, peraí, eu preciso ajudar as pessoas. E não foi naquele momento ainda pensando em ganhar dinheiro.
Olha que incrível, né? Primeiro eu cuidei da minha saúde, depois eu queria cuidar das outras pessoas. E o dinheiro foi como a consequência. Porque eu falo que a Atlântica, se tivesse me dado só saúde, já teria valido demais a pena. Mas veio todo o resto, né, Lu? Então, é E como é maravilhoso. que, hoje você, qual o nível que você está dentro da empresa? Eu sou uma duplo diamante por Duplo enquanto. diamante. Duplo Por diamante. Ó, enquanto. gente, é um PIN de peso, realmente, né? E aí, como é que foi essa trajetória? Aí você começou a trabalhar, bateu um diamante, você foi bater o duplo diamante, subiu em cima do pau. Quando que você subiu, pegou esse PIN em cima do pau? Como é que foi essa trajetória de trabalho do dia a dia? Então, teve um fato muito interessante que poucas pessoas sabem, mais a minha equipe, o pessoal que acompanhou essa época, né? Porque eu entrei na Atlântica no comecinho de 2022, em abril de 2022. Em 4 meses eu já era diamante elite. Só que, às vezes, Luciano, a gente não tem maturidade emocional, nem inteligência emocional para passar por algumas coisas. E eu passei por um período na Atlântica que eu não tive realmente uma estrutura emocional para administrar algumas coisas e eu saí do negócio. Eu fui embora, Luciano, olha isso. Eu fui embora. E graças a Deus, né, nosso negócio ele é tão bom que nos permite recomeçar sempre, né? E aí eu fui embora, fiquei afastada da Atlântica. E em fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado, o Juliano me ligou. No comecinho de janeiro do ano passado, metade do janeiro, sei lá, não lembro mais. E o Juliano me ligou, e aí a gente conversando, e ele me convidou para voltar, né? Então eu voltei em fevereiro do ano passado. Então, de fevereiro do ano passado até outubro, eu bati o duplo. Porque eu comecei do zero, né? Eu voltei Que do zero. legal, cara, que legal. Muito bom. E aí, claro que todo mundo tem seus desafios, as pessoas acham que vão entrar para o marketing de rede, é um negócio maravilhoso, e que não vai ter desafio, vai ter seus desafios, como qualquer Sim. profissão, como qualquer negócio, que você precisa se superar. Né? E aí você fechou o duplo diamante, como é que foi a sensação de pegar, que é um pin bonito, né? Como é que foi a sensação de subir lá no palco, foi na convenção? Como é que foi a sensação de subir lá e pegar, né, esse pin de duplo diamante? Não, é indescritível, né? Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Primeiro, porque eu estava feliz por ter me permitido voltar, porque eu percebo que às vezes tem pessoas que o ego não deixa, né? Fala, eu vou me humilhar voltando. E não, eu voltei para cá. Com uma alegria enorme no meu coração, porque eu nunca deixei de consumir os produtos, então a Atlântica nunca deixou de fazer parte da minha vida. Eu até falei um negócio para o Juliano, que ele morreu de dar risada o dia que ele me ligou, porque eu falei assim, sabe quando você se apaixona por alguém, aí você tem aquele, né, aquele romance, aquela coisa maravilhosa, e aí por algum motivo ou outro o romance não dá certo, você até namora outra pessoa, dá uns beijos, não é a mesma coisa, não tem aquela liga? Foi assim comigo. A Atlântica Natural, para mim, é meu grande amor, né? Então eu nunca deixei de consumir os produtos. Então quando eu voltei para cá, eu voltei com uma felicidade imensa no meu coração. Porque a única coisa que eu queria era realmente propagar isso novamente. E foi o que eu fiz. Mas, no dia que eu bati, antes, né, de subir no palco na convenção, no dia que eu bati, eu acho que foi o dia assim, que eu mais tive desespero na minha vida. Deu uma trava no sistema, não sei se você lembra isso, né? Que foi muita gente batendo. E tava eu, o Serginho e a Lourdinha, que agora bateu duplo diamante, né? Eu tava na casa da Lourdinha com eles. E aí a gente fazendo, a Lourdinha tinha que bater o diamante dela para eu bater meu duplo, o sistema travou, Luciano do céu. Eu deitei no chão da casa da Lourdinha e fiquei assim, ó. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar, porque não mudava a pontuação. Eu falei, Jesus amado. Então é emoção atrás de emoção, e na convenção foi só alegria botar tudo isso para fora, Que né? legal. E eu E já aí, vi você em algumas viagens, né? E como é que foi assim? Quais conquistas que você já teve dentro da Atlântica Natural, dentro do multinível geral? Você falou que já fez algumas viagens, né, anterior. é, Como é que foram essas conquistas, tanto dentro do multinível, tanto dentro da Atlântica? então, tinha feito anteriormente, né, Bahamas, Cancún e tinha ganho um cruzeiro. Pela Atlântica, eu ganhei 2 cruzeiros. Já fui 2 vezes para Porto de Galinhas, né, no resort. Uma, inclusive, tive a honra de estar com você e a sua esposa maravilhosa.
Aí nós vamos agora, né, para a Costa do Sauípe, em setembro, num resort também maravilhoso. E vou estar com vocês também em Punta Cana, no Caribe, em novembro. Olha só. Nossa, Top, né? olha quanta viagem, ó. É muitas férias, né? A gente merece, a gente trabalha. Não, esse ano, 3 viagens. Gente, Três. aonde existe uma empresa que paga 3 viagens por ano? Não tem, é só aqui na Atlântica mesmo. Isso é Não tem verdade. como. É hora de tomar decisão, hora de sair de cima do muro, ó, vou tomar a decisão de começar e fazer esse negócio a sério. E esse é o que eu queria entrar, né? Como é que é o seu trabalho do dia a dia? Aonde você trabalha mais? Você trabalha mais rede social, você trabalha mais caseira, você é mais rua, você é mais tete a tete, você é mais plano 1 a 1? Como é que é o seu estilo de trabalho mais focado? Presencial. Presencial, praticamente assim, 90% do meu tempo é presencial. Então, eu estou sempre com a equipe, a gente tem alinhamento, a gente tem a PN na franquia. Você sabe que eu tenho uma franquia, né? A gente tem a PN toda semana na franquia, a gente faz os nossos eventos aqui, a gente sempre fez, né? Isso desde que a gente começou aqui no Guarujá, a gente sempre fez os eventos. 1 a 1, café, Lu, é o tempo todo falando de Atlântica com todo mundo que a gente encontra na rua. No sábado, até minha equipe tirou o sarro de mim, porque eu fechei a franquia e vim para casa. Na frente da minha casa tem um botecão, assim, bolinho do bacalhau, chama o negócio. Eu não tive dúvida, eu passei a tarde toda lá no bolinho do bacalhau, falando com as pessoas. Eu tive venda, tive cadastro, eu tive reunião agendada para agora à tarde, eu tive encomenda. Eu cheguei em casa, já era, sei lá, 8 horas da noite, 9 horas da noite, com dinheiro, com cadastro, com tudo, no boteco aqui da frente. Eu sou dessas, eu não tenho problema de ir em lugar nenhum. O que eu quero é falar de Atlântica, sabe? Então eu sempre vou em qualquer lugar que tenha uma brechinha lá, tô lá. O segredo é falar o tempo todo, né? E Pois aí, é. deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu gostaria que a gente entrasse num tema bacana. É o seguinte, quais são os produtos assim que você fala assim, cara, a mulher, todo mundo, né? Mas a mulher principalmente não pode deixar de usar. Se você pudesse montar um protocolo para mulherada, para manter, sei lá, a imunidade, jovem, né? Assim, o que você indicaria? Lu, eu vou falar uma coisa assim que é muito importante, porque eu percebo que hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas ao uso da suplementação, né? Isso culturalmente já está mudando em relação ao que era há alguns anos atrás, graças a Deus. Mas ainda existe aquela cultura do remédio, ainda existe a cultura das pessoas não acreditarem muito na suplementação. E tem pessoas que eu vejo que só se preocupam com isso ali, quando já está ali, sabe, lá na frente, 60, 70 anos, aí já não adianta muita coisa, né? Então, o que eu vejo? Que mulheres de 40 anos, se não tomarem cuidado, elas vão envelhecer muito mais rapidamente, né? A gente sabe, por exemplo, colágeno é indicado tomar a partir dos 25 anos. O nosso corpo perde 1% de colágeno com cada ano de vida. Então, se a gente não suplementar com bom colágeno, quando você chegar nos 50 anos, você já está toda caída, né? Inclusive, hoje eu não fiz questão nem de colocar filtro, Luciano, porque as pessoas sempre falam, mas como é que você faz? Eu vou completar 57 anos agora, em novembro. E eu nunca fiz nenhum procedimento estético no rosto. Então, tem muita coisa que eu sei que me ajuda. Eu sei que se eu não tivesse usado e usando tudo que eu uso, talvez minha aparência já tivesse mais envelhecida, né? Então é isso que eu quero falar para as pessoas, que não adianta tomar de vez em quando e tomar lá na frente. A suplementação a gente tem que tomar todos os dias e de forma consciente. Eu vou tomar isso porque vai me ajudar a manter minha pele mais firme. Ah, eu vou tomar isso porque vai ajudar minha musculatura a não envelhecer. Então, é esse tipo de preocupação que homens e mulheres têm que ter. A mulher, eu acho que de uma maneira geral, ela é um pouco mais vaidosa e ela tem uma coisa muito preocupante, que é a menopausa. Então, se a mulher não começar a suplementar de uma maneira adequada, ela vai sofrer muito mais na menopausa. Entendeu? Então, resumindo, vamos lá, o que eu tomo, o que eu Vamos indico, embora, o que né? você toma e indica? Vamos começar pelo o quê? Pelo suplemento e também você também, ou seja, por dentro e também por fora, não é isso? Então, Isso. Então, vamos vamos lá. A por primeira dentro coisa que primeiro.
duas coisas que eu aprendi há uns anos atrás, nessa empresa que eu passei, que lá era muito forte isso, e eu aprendi muito, que era a respeito do resveratrol e a respeito do colágeno. Então, desde aquela época, eu faço uso de colágeno e de resveratrol. Para mim, resveratrol é o melhor antioxidante que tem, gente. Resveratrol, ele realmente protege a sua célula do envelhecimento. Então, antes, aqui, a gente tinha esse aqui, né? Então, eu já tomava, né, lá da outra... Gente, eu tenho que contar. Lá custava... O preço de custo de uma caixinha, lá era sachê, né? De uma caixinha lá, na época, isso em 2000 e, sei lá, 8, 9, sei lá, era R$ 700, Luciano. Olha isso. Hoje a gente tem um resveratrol de qualidade que custa muito menos que isso. Mas eu já tomava naquela época o resveratrol. Então, o resveratrol, para mim... O resveratrol, que é de semente de uva, né, basicamente. Isso. É uma nanotecnologia que tem, que extrai ali entre a semente e o bagaço, né? Então, é fantástico. E como é que você toma ele? Oi? Como é que você toma ele? Não, hoje eu já estou tomando... Eu substituí por um mais maravilhoso, que é esse aqui, ó. O Dexa Plus. Porque no Dexa tem resveratrol, né? Então, mas eu já chego aqui. Mas o resveratrol é maravilhoso. Todo mundo tem que usar, gente. Porque o resveratrol realmente ele combate os radicais livres e te mantém aí mais saudável, né? E colágeno, gente, que isso aqui foi o primeiro que eu aprendi também. Que esse aqui, nosso, particularmente, ele é maravilhoso, porque ele tem 2,5 gramas de verisol. Gente, o colágeno verisol, ele é conhecido por retardar o envelhecimento da pele, olha só. E esse é o nosso completo, porque já tem o tipo 2 também, né? Então, essa duplinha aqui, ó, quem quer começar a falar, eu não quero envelhecer, o que eu posso começar? É o mínimo do mínimo, tá? Só que a gente vai falar de mulheres acima de 40 anos que precisam de uma vitamina D, de um magnésio, dessa maravilha aqui, ó, chamada coenzima Q10, tá? Para quem não sabe, a coenzima também é antioxidante. Então, imagina, tudo isso você tomando, ajuda demais, gente. Então, a coenzima ela é muito conhecida pela parte cardiovascular e pela parte neural, né? Só que ela também é um antioxidante. Então, vale muito a pena vocês colocarem aí no protocolo de vocês, tá? E para mulher também, você falou de um produto que é o... Como é que é o produto que você utiliza para asma lá? A geleia real. Geleia real, que é um baita de um produto para mulher também, né? Também. Gente, é difícil falar de poucos produtos, né? Que dá vontade de falar tudo, porque tudo nosso é muito bom, né? Tudo muito bom. Bom, aí nessa época também comecei com todo esse protocolo de anti-envelhecimento e querendo ou não, já são 3 anos tomando, né? E aí a gente pode falar, pessoal, não fiquem sem um ômega, não fiquem sem a coenzima, uma vitamina D, magnésio, é o mínimo. Mulheres acima de 40 anos é o mínimo para vocês. E agora a gente tem 2 bênçãos, né? Que eu sou apaixonada por esses 2 produtos aqui, que eu acho que não tem como falar de anti-envelhecimento e de saúde da mulher sem a gente falar desses 2 produtos, né? Então, o Dexa, gente, aqui já tem o ômega e já tem o resveratrol, que eram 2 produtos que eu consumia separadamente, e ele tem outros produtos mais, né, nessa eficácia de fórmula que foi criada, que eu sou apaixonada. Então, quando eu entendi que ele era um antioxidante, que ele trabalhava a nível de envelhecimento, não só estético, mas celular, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que tomar isso. Acho que esse aqui meu, ó, eu tô acho que no 4º frasco já, ó. Eu amo esse produto e eu indico para todo mundo. Lembra que eu pagava só no resveratrol R$ 700? Esse nosso produto, ele é muito barato para tudo que ele tem aqui dentro. Quando as pessoas entendem o poder que está aqui dentro, não questiona preço, Luciano, que é o maior obstáculo para o Dexa, né? Mas, gente, ele vale cada centavo. E aí, para completar o saúde da mulher, né? Tanto para quem está na menopausa, mas tanto quem tem TPM, cólica, porque ele é um regulador hormonal. Então, quem tem mioma, endometriose, tireoide, qualquer coisa que você precise regular, a sua saúde tem aqui. Eu tenho 2 nódulos na tireoide, um é pequeno, que é praticamente considerado normal, né, entre as mulheres, outro não, o outro é grande. Então, eu estou fazendo aqui o meu teste com esse maravilhoso aí,
e eu quero ver o que que vai acontecer com esse meu nódulozinho. Que Mas é um top. produto incrível. Um Ou produto seja, aí incrível. você não tem como não ter saúde, né, gente? Usando essa Não quantidade, tem, né? esse E ó, complexo de suplementação e a não pode creatina. faltar. Não pode faltar a creatina, né, gente? Aliás, vou pegar pra minha. Por conta que a gente vai, gente. Olha, eu falo, vou fazer 57. É óbvio que o meu corpo Tá não é bem mais um demais. corpo de 20 anos, de 30 anos. A gente sente a pele realmente perdendo, né? Por mais que você faça atividade física, por mais que você tenha uma alimentação mais regrada, mas a nossa perda muscular, ela acontece literalmente, né? E eu falo que a creatina hoje é o suplemento mais estudado, inclusive mais até recomendado até para pessoas de idade, porque antigamente a gente achava que era só pessoas de academia que consumiam a creatina, né? E hoje, graças a Deus, esse mito caiu. A gente vê idosos aí tomando, que ajuda até a prevenir quedas. Isso é sensacional quando você entende a longo prazo o que o suplemento faz na sua vida, né? Não, isso é verdade. Creatina, tanto criança, idoso, adolescente, precisa Todo usar a mundo, creatina, todo mundo. todo mundo, tá? E a E nossa aí a gente. creatina em pastilha é mais fácil, você já pega, já bota na boca, né? Joga, Não, e né? você carrega, né? Deixa na bolsa. Ah, esqueci. Não tem o que esquecer, tá na bolsa. Então é muito prático. Você pega uma pastilha e já mastiga. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso Olha, mesmo. gente, já tá. E a creatina, mostra de novo aí, Renata. A creatina tá fazendo um sucesso, principalmente entre os professores de academia. Que, cara, pelo menos eu não conheço outra creatina em pastilha. As pessoas, às vezes, não tem tempo, é um saco ficar misturando na água, tomando, né? E o cara já bota ali na bolsa ali, a mulher já usa. Tá um sucesso aqui dentro, um sucesso. A creatina tá um sucesso de Oh, venda, e um sem sucesso falar entre que os muita professores gente de não educação gosta física. do gosto, né? Tem muita gente que não gosta do gosto da creatina em pó. Porque realmente não é todo mundo que tem o Não, é ruim. paladar para creatina. E essa aqui é sensacional, né? Chiclete e maçã verde. Ele Sou apaixonada pelas duas, eu uso as duas. é muito bom. Bom, e aí você por dentro virou uma Mulher Maravilha. E agora, e por fora, né? Porque, gente, 57 anos, ela tem carinha de 25, não tem, gente? Ó, né? E aí é o seguinte, o que você usa para manter também a aparência por fora também? Isso foi um desafio na minha vida, Luciana, porque eu nunca fui muito ligada a tirar maquiagem para dormir, aquelas coisas, né, de cuidar muito da pele. Mas eu aprendi, né? Apesar de ter estudado estética também, eu nunca coloquei na minha rotina, eu não tinha esse hábito. Mas depois eu aprendi que realmente era muito necessário. Então, assim, ó, basicamente eu chego em casa, água micelar que eu amo de paixão, esqueci lá no banheiro, mas eu uso todos os dias. E aí tem 3 produtinhos que são do meu coração. Esses eu não abandono de jeito nenhum, né? Então, eu amo esse produto, que é o rosto, né? Nosso hialurônico aqui ozonizado. Então, gente, eu vou mostrar até para vocês. Eu tô com uma maquiagem muito leve hoje, mas eu tenho uma mancha aqui, não sei se dá para vocês verem. Essa mancha minha aqui, ó, era bem escura mesmo, Luciano. Tipo, beirando preto ali, sabe? E esse produto aqui, ó, fez esse resultado. Então, quando eu faço uma maquiagem mais forte, isso aqui some. Tá aqui, o sinal ele existe, mas ele clareou absurdamente com esse E, produto aqui, ó. e como você usa ele? Como é que você usa? Eu uso à noite, antes de dormir. Eu uso basicamente na minha olheira, que eu tenho bastante olheira, e aqui nessa manchinha que clareou absurdamente. Então, esse produto eu super amo de paixão, ele é realmente incrível. E eu não posso deixar de falar da linha dos nossos sérums, né? Nossos sérums são maravilhosos. Eu tô com o de colágeno aqui, mas eu uso muito o hialurônico também, que o hialurônico ele hidrata bastante a pele, né? Então, são 2 que eu mais uso, o colágeno e o hialurônico. E essa benção aqui, ó, desse hidratante, Luciano do céu, o que que é esse produto? Esse produto é incrível, tá? Ele tem ácido hialurônico, rosa mosqueta, pantenol e vitamina E, tudo num produto só. Então, ele é maravilhoso. Então, é bem resumida o meu skincare. Então, eu limpo com água micelar, aí já venho com o rosto nessas áreas que eu ressaltei, depois o nosso sérum e, por último, o nosso hidratante. Pensa. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou um pouco de uso agora. E como você
Você vende mais? Você monta mais equipe? Como é que é a tua estratégia mais? Você fala assim, eu vendo e monto equipe, ou trabalho mais com venda, ou trabalho mais com recrutamento. Como é que é esse teu balanço? Hoje em dia, meu trabalho está muito focado em treinar a equipe, realmente. Eu amo isso, adoro estar com o pessoal, por isso que a gente está sempre junto, né? Mesmo o pessoal mais distante, telefone, não tem jeito. Mas a veia da venda, ela nunca saiu de mim. Lembra que eu falei para você que eu comecei a vender muito novinha? Não fui para o bar no sábado para vender? Então, de vez em quando, eu ainda saio para vender, ainda gosto de fazer venda. Eu tenho muitas clientes da época que eu fazia esses desfiles aí da Magnólia, tudo. Então, eu ainda faço muita venda, mas muito menos do que no começo. Hoje eu estou muito Se você, focada na minha equipe. se você for dar uma dica da pessoa que está iniciando agora, tá? E fazer as vendas, qual a dica que você daria? Quais os produtos? Qual a forma de abordagem que você daria Eu, para tentar fazer as suas primeiras vendas? eu acho que tem duas coisas muito importantes que as pessoas têm que fazer. Primeira é usar o produto. Não tem jeito, você tem que ser produto do produto. Você não consegue vender algo que você não conhece. Não tem como. Você pode ser o maior vendedor do mundo. Se você não souber falar de determinado produto, você não vai vender. A pessoa, ela percebe a sua insegurança. Então, você tem que dominar o assunto, a primeira coisa. Renata, mas são muitos produtos, como é que eu vou aprender de tudo? Não precisa. Seleciona ali meia dúzia, aprende essa meia dúzia. Quando você ficar craque nessa meia dúzia, aprende mais meia dúzia. Às vezes eu percebo que tem gente que quer dar tiro para tudo quanto é lado e não sabe o que está falando muitas vezes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma consciência muito grande que a gente está falando de outro ser humano. Então, a tal da empatia, ela tem que entrar. Eu não posso só focar na minha renda, no meu lucro, porque tem muita gente que, às vezes, para vender, deixa a ética de lado e quer empurrar, né? O famoso empurrar. Só que a gente está falando da saúde da pessoa, a gente está falando da autoestima da pessoa, a gente está falando de coisas que, num grosso modo, às vezes as pessoas não param para pensar o quanto isso pode melhorar ou piorar a vida de uma pessoa, né? Porque você tem as duas vertentes ali. Ou você pega uma pessoa, por exemplo, com depressão e deixa ela lá em cima, ou você vai derrubar essa pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está indicando. Então, tem que conhecer o produto. Então, a primeira coisa é usar. A gente só conhece usando, né? E a segunda coisa que eu falo para todo mundo é que os nossos produtos eles têm um defeito incrível, mas é um defeito que não dá para corrigir, que eles não falam, Luciano. Os nossos produtos eles não falam. Então, se a gente não falar com todas as pessoas que a gente conhece a respeito dos nossos produtos, a gente não vai ter uma eficácia na venda. E aí a coisa começa a É acontecer. verdade. Se você usa, Então, se ou você seja, fala, é porque quando você usa, você se apaixona pelo resultado e você fala com muita mais propriedade, né? E total. aí tá, e aí você tem uma estratégia assim de fazer caseira, demonstração, porque tem muitas mulheres que fazem demonstração com tem aquela máscara verde também, que é bacana, que é Então, a de hoje a argila, né? gente. Que tem É, espirulina. sim, a gente usa. O creme de mão também é um produto maravilhoso para você fazer uma demonstração rápida, porque você passa em uma das mãos, a pessoa compara ali, já vê a diferença. Então, assim, tem muitos produtos que a Atlântica tem que nos possibilita trabalhar com demonstração, né? Eu sim trabalho, adoro, faço muita feira também, muito network, participo de muitos grupos, principalmente grupos de mulheres, né? A gente sempre está ali fazendo novos contatos, porque eu acho que o network é uma grande arma, principalmente para quem trabalha muito no presencial como eu. Treinamento de equipe, né? Eu tenho também um workshop que se chama Beleza Renovada, que é um workshop que eu criei com 24 anos de experiência nessa área. Peguei algumas técnicas exclusivas da Renata e compilei com produtos da Atlântica, então é um workshop muito legal. E a equipe aprende e a equipe faz isso também. Então, a gente trabalha muito com caseiras, com demonstrações, com feiras, encontro de Que legal. mulheres, a gente trabalha muito Ó, assim. tudo isso para você entender. Ó, Renata, o teu sinal tá dando alguma oscilação. Mas vamos lá, de repente, agora acho que melhorou. Melhorou? Então vamos lá. Melhorou bastante.
Então vamos lá. Então quando você utiliza isso como a sua empresa, né? E você precisa divulgar, vender, te duplicar, né? E aí a dica que você deu para a pessoa entrar em grupos de mulheres, se relacionar, fazer caseira, né? Para poder demonstrar o seu produto, porque as pessoas acham que está demonstrando o produto da Atlântica, que é da Atlântica, mas você está demonstrando a sua empresa, né? Você leva a Atlântica Natural como a sua empresa. Então você precisa. Tem gente que fala assim, eu não estou tendo resultado. Mas assim, a pessoa não faz uma demonstração, não faz uma caseira, né? Não se relaciona para apresentar o produto. Então, tudo isso pode acontecer dentro de uma igreja, né, Nata? Fazer uma caseira. Como é que a pessoa começa a fazer as primeiras reuniões, ou seja, a caseira? O que você indica? Às vezes a pessoa fica meio perdida, eu não sei por onde começar. Como começar? Assim, o que fazer para começar a montar uma caseira ou para fazer a primeira demonstração? Como sair do zero realmente? Então, a caseira, eu particularmente com todo mundo que a gente cadastra, a gente já coloca a importância da caseira, né? Isso não é uma coisa que a Renata inventou, isso já vem, né, tradicionalmente dentro do nosso modelo de negócio, que a caseira realmente alavanca muito o resultado. E quando a pessoa tem um resultado mais rápido, a gente sabe que é muito legal. Então, a primeira coisa que a gente fala, olha, é importante você fazer, né, aquele espaço, né, atualista, mas vamos fazer a caseira. E a gente tenta sempre colocar isso, né, na mentalidade das pessoas. Claro que não é todo mundo que já entra fazendo caseira, tem pessoas que têm preconceito ou qualquer coisa que eu não sei, mas eu acho que a gente tem que tirar isso um pouco, o peso, né? Então, assim, vamos fazer uma reunião com as suas amigas, um chá da tarde, um bater papo, falar de mulher, falar de coisas, e aí fica mais suave. Porque quando você convida as pessoas para uma reunião, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, né? Então, algumas dicas que eu dou são essas, as pessoas deixarem mais informal, né? Normalmente na caseira eu nem passo slide, Lu, eu faço bate-papo mesmo, faço uma roda ali, a gente conversa, falo de todo o plano sem mostrar slide. Então, isso eu percebi que para mim funcionou muito, porque fica uma coisa mais informal, mais descontraída, as pessoas se sentem bem, e aí o negócio flui, né? E Legal, eu gostei da dica. Eu gostei dessa dica porque fica aquela coisa presa e de repente interessada. você tá conversando. Eu gostei do chá da tarde. Então, vai tomar um chá da tarde com as amigas e ali você vai falar de negócio, vai contar a história de vida, a pessoa também conta a história da vida dela, começa a falar, e ali começa a criar o relacionamento, né? Uhum. E esses encontros de network também é muito importante, Lu, porque se você tem na sua cidade, né, reuniões de network, está muito em alta, né? As mulheres estão se movimentando muito. O nosso negócio é feito, né? 80% de mulheres, você sabe disso. Então, eu acho que o caminho também são os grupos de network, e aí é muito legal, porque você faz um relacionamento com uma pessoa que até então não era do seu grupo, não era do seu conhecimento, e a gente sabe que existe, né, os estudos de funil de venda, onde você precisa ali ter 9 exposições para fechar definitivamente uma venda. Claro que na Atlântica esse número nem sempre é real, porque hoje a gente tem uma facilidade muito grande de cadastrar, não só pela excelência dos produtos, mas pela facilidade do cadastro em si. Mas é relacionamento. Nosso negócio é marketing de relacionamento. Não tem como você não se relacionar com ninguém e querer resultado, né? Ou você é muito forte na internet, que aí tudo bem, você não precisa ter relacionamento com ninguém, mas mesmo assim precisa, né, do seu lead ali criar, estreitar o relacionamento, ou você tem que fazer alguma coisa para encontrar o seu caminho, porque se você não se relacionar com as pessoas, dificilmente você vai atingir um resultado. E o que eu percebo nessas pessoas que falam, isso não é para mim, eu não estou tendo resultado, pergunta quantas pessoas que ela conversou naquele dia, para quantas pessoas que ela mostrou a Atlântica, para quantas pessoas que ela falou de algum produto. Eu falei com uma pessoa, eu não falei com ninguém, eu falei com uma pessoa semana passada. Gente, não vai ter resultado. Nosso negócio é o quê? É constância. Se a gente não tiver uma constância, seja de demonstração, de reunião, de caseira, de APN, de stories, de status, gente, qualquer coisa, você tem que ser constante e colocar o seu produto ou o seu negócio. Eu falo que as pessoas não têm como adivinhar o que a gente faz. Elas não têm bola de cristal, né? Então, a gente tem que falar. Exato, não. Se você manter essa constância, não tem como não ter sucesso. E tem como você todo dia fazer uma demonstração e montar uma reunião, ou de repente na igreja, ou de repente na empresa,
tá? Eu via muito na época, né? E pode acontecer aqui, aquelas meninas da Mary Kay fazia dentro de empresas, ia lá dentro de empresa e fazia lá maquiagem. Aqui você pode fazer também a Revitalização facial. pele, né? Aquela coisa toda, tem lá o hidratante. E falar, gente, é só falar, as pessoas vão se conectar. Existe uma diferença entre a internet, que é muito bom, você não pode viver sem, tem um grande alcance, mas o relacionamento tete a tete é diferente. A Renata vinha aqui na minha casa, tomar um chá com a minha esposa, começar a conversar, apresentar ali o produto. Dificilmente não vai rolar ali uma venda, não vai rolar um cadastro. Isso é muito difícil, né, Renata? Né? É muito difícil, Lu, é muito difícil, assim. É óbvio que às vezes, eu sempre falo, às vezes a pessoa não está no tempo. Eu tenho muitas pessoas que eu fiz uma demonstração, fiz uma reunião e depois de um tempo ela me chamou, né? Mas é difícil você perder o seu momento ali. Então, de qualquer forma, você vai estar ganhando. Porque você vai estar ganhando mais experiência, porque você só fica bom naquilo que você faz repetidas vezes. Então, o mínimo que você vai ganhar é a experiência de falar do produto e falar com a pessoa, né? O mínimo, mas sempre tem cadastro e sempre tem venda. Isso é fato. Bacana. E, Renata, e qual a sua meta aí para 2025? A gente vai ter um grande momento aí esse ano, todo mundo está aí com a expectativa alta, dia 15 de novembro, a convenção da Atlântica Natural. Qual é o teu sonho, né? Qual é o teu desejo lá? O que você está trabalhando para você subir naquele palco? A gente está construindo aí tudo para o nosso triplo acontecer, né, Lu? Então, a gente sabe que o nosso negócio é uma construção, e isso até eu gosto de falar muito para as pessoas, principalmente para os mais novos, né? Que isso não é da noite para o dia, é uma construção, né? É uma construção, você ir fazendo sua equipe, os seus líderes, principalmente, porque você sozinho não faz nada, você precisa de líderes com você, né? E outra coisa que eu gosto sempre de falar é que não pode ter comparação, Luciano, sabe? Às vezes as pessoas se comparam, só que cada um tem o seu momento de vida, cada um tem a sua história de vida, cada um reage de uma maneira, né, perante a vida. Então, cada pessoa tem a sua história e o seu momento. Então, eu não gosto muito quando as pessoas comparam, sabe? Porque cada um tem a sua velocidade, o seu Claro, caminhar, o falou seu tudo. resultado, né? Então, são duas coisas que o novinho, ele tem que ter essa consciência, que é possível para todo mundo. Só que não se compare e seja sempre Nossa, falou constante, né? tudo. Falou tudo. Que dica de ouro, de pegar esse código, que às vezes a pessoa fica se comparando. Ah, porque o fulano já é. Ah, que o fulano Uhum. chegou agora. Já. Esquece, foque em você. Faça, viva Exatamente. a sua vida. Foque no seu trabalho. Vai acontecer no seu tempo, na sua construção. Nem todo mundo é igual. Tá? E vai acontecer para você. Viva a experiência dentro do negócio. Isso é fantástico, essa dica. E, Renata, se você pudesse listar 5 produtos, só 5, tá? Que Hum. você não pode viver sem hoje na Atlântica. Não, 5 produtos não tem como viver. Quais são os 5 produtos aí, top 5, que você não vive sem hoje? É difícil, só 5, né? Mas eu vou pegar esses que estão aqui. Não, o shampoo eu não vivo sem, pelo amor de Deus, meu cabelo é outro cabelo com esse shampoo, eu amo de paixão. Então, o shampoo, a creatina, o Dexa, coenzima, saúde da mulher. Deu 5? Deu 5. E, É o mínimo. e vem cá, e qual a projeção para a reta final aí? O que você vê aí dentro dessa indústria, né? Do marketing de relacionamento, dentro da Atlântica Natural? Porque a gente precisa projetar, né? Tem o curto, né? Para hoje, o que a gente vive, o médio prazo, que a gente está falando ali para novembro e tal. E tem um longo prazo, né? Que você olha para o futuro, né, pelo menos você já visualiza um futuro, né? O que você vê dentro dessa indústria aí, dentro da Atlântica, nos próximos 5 anos, tá? 2025, 2030, né? O que você vê, o que vai acontecer dentro desse mercado? Você já consegue visualizar isso? Você para pensar sobre isso? Claro, Lu, eu acho que, na verdade, já está acontecendo muita coisa que até então não estava acontecendo, né? Eu acho que a Atlântica, essa experiência que o Juliano tem, né, do multinível, eu falo que toda a diferença da Atlântica sai da cabeça do Juliano, isso tem sombra de dúvida, né? Sempre falo isso, ele faz essas estratégias com essa bagagem que ele tem, mas de uma maneira tão encaixada, assim, que as coisas elas vão acontecendo.
E, meu Deus do céu, quando você tem muita experiência de multinível, Luciano, eu não tenho, mas pelo pouco que eu vi, eu nunca vi uma empresa como a Atlântica Natural. Né? Primeiro, que nesses quase 5 anos de vida, né, nunca mudou plano, sempre pagou tudo, carro, viagem, tudo com muita seriedade, né? Eu vejo a Atlântica como uma empresa muito transparente, muito séria, muito. Eu adoro a frase que o Juliano fala, que a Atlântica não brinca com o sonho de ninguém. Porque quando você entra na Atlântica, realmente você desperta a sua capacidade de sonhar, né? Só que aqui a gente sonha e aqui a gente vê que é possível construir. Então, tudo isso que está acontecendo com a Atlântica está mexendo com o mercado, a gente sabe disso, né? Grandes líderes de outras empresas vindo para a Atlântica, isso prova realmente a solidez que hoje a gente vive com a Atlântica. A fábrica em Portugal, pelo amor de Deus, olha isso, né? Olha essa expansão da Atlântica. Então, eu não tenho dúvida que realmente vai ser a empresa número 1 do mercado. E eu espero, de coração, Luciano, que o nosso exemplo sirva para as empresas que não são tão corretas, infelizmente, né? Que todo dia a gente escuta uma notícia não muito agradável aí no mercado. Então, eu acho que a Atlântica hoje é referência, hoje a Atlântica, ela carrega essa responsabilidade de ser empresa número 1, e é claro, né, que todos nós vamos ganhar com isso, vamos crescer com isso, e eu só vejo um cenário maravilhoso de transformação de vidas daqui 5 anos, com toda certeza. Então, se você quer uma transformação de vida, saiba que aqui é possível. Aqui, realmente, as pessoas conseguem construir isso de uma maneira leve, que eu acho que é o mais legal de tudo. Existe o trabalho, existe a construção, não é fácil, a gente tem os nossos desafios, só que isso é possível, né? Então, tenha paciência de esperar esse processo, essa construção, e eu tenho certeza que daqui 5 anos todos nós vamos estar aí no melhor momento na vida de qualquer um, né? Porque isso é possível aqui. Com certeza. Parabéns. Uma última pergunta aqui, Renata, para encerrar, que a live corre, né? Parabéns, muito obrigado a todos que estão aqui. Deixa uma última dica aqui, né? Se você pudesse dar 5 passos, a pessoa está começando hoje, ou está patinando, ou está sem rumo, ou está meio perdida, né? Se você pudesse falar assim, 5 passos que a Renata fez para começar realmente a trilhar o sucesso, né? Bater o seu duplo diamante, né? Então, a pessoa que está começando hoje ou está patinando, se você pudesse dar 5 dicas para a pessoa começar realmente a caminhar realmente rumo ao sucesso, o que a Renata faria? Bom, a primeira coisa eu já falei, né? Que é realmente conhecer os produtos, usar os produtos, porque não tem como você entender que isso aqui é diferente de qualquer sérum que tem no mercado. Você tem que estudar, você tem que entender que os nossos produtos são diferentes do que tem no mercado. Primeiro passo. Segundo passo, se conectar, né? Pelo amor de Deus. Porque as pessoas não aprendem porque não se conectam. Né? A gente está aqui com uma faculdade de graça para as pessoas, com aula ao vivo todos os dias e as pessoas não se conectam. Então, como é que ela vai falar de um plano ou de um produto se ela não se conecta, se ela não estuda, né? Então, é isso. Conhecer o produto, se conectar, procurar a sua linha ascendente, procurar a pessoa que te cadastrou e falar para ela, eu quero verdadeiramente ter sucesso nesse negócio, me ensina o caminho. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem resultado porque não conversa, não acena a bandeirinha. Eu sempre falo, aqui a pessoa tem que ter 2 qualidades para ter sucesso. A primeira é ser ensinável. E aí a importância das lives, né, do nosso sistema de treinamento. E a segunda é querer muito, é ter muita fome de vencer, de mudar de vida. Se a pessoa tiver essas 2 qualidades, ela vai conseguir. Só que se ela escutar a sua linha ascendente, o caminho pode ser mais curto, né, do que ficar batendo cabeça sozinha. Terceiro, ler bons livros e escutar pessoas de sucesso. Às vezes eu vejo pessoas perdendo muito tempo ali no Instagram, no TikTok, vendo porcaria. Gente, isso não vai levar a lugar nenhum. Então, escute pessoas que já têm sucesso, escute pessoas que sabem o caminho e leia bons livros, gente. Os livros, eles dão insights, eles mudam a chave se você entender o que aquilo está querendo te mostrar, né? E quinto, esteja conectado com a tua equipe, porque lenha longe da fogueira apaga. A gente sabe que o nosso movimento, ele é um movimento que incendeia. Gente, ontem o seminário de São Paulo foi incrível, né? Como o Rio de Janeiro, eu sei que é incrível também.
Então, esteja conectado, seja na APN, na sua cidade, seja no online, seja no alinhamento, seja no seminário que acontece todos os meses. E, claro, não fique de fora da nossa grande convenção Atlântica Natural, que vai ser no dia 15 de novembro, que com certeza vai ser o evento mais comentado no mercado do ano, porque a Atlântica veio para abalar as estruturas. Que top, que dica dessa aí não tem como não ter certo. Parabéns. Ó, eu gostaria de agradecer. Nossa live está chegando no final. Bem, e aí a nossa live vai ficar gravada. E aí a gente, nossa frase de hoje é, deixa eu botar aqui, ó, sucesso. Todos vão deixar lá gravado lá na nossa live lá, sucesso, ok? E aí eu, né, gostaria de agradecer a todos que estão aqui na nossa live, que compartilharam, que interagiram aqui com a gente, que aprenderam com a gente. Tá? Gostaria de agradecer você, Renata, pela história de vida. Que Deus possa abençoar muito sua vida, te dê muita saúde, muita sabedoria. Que Deus possa te dar muito sucesso aí. Não tenho dúvida que Deus tem muitos presentes maravilhosos para você abrir ao longo dessa jornada de vida. Bem, e eu gostaria que você desse aí sua finalização final aí da nossa live, Renata, que nós vamos acabar com a sua frase aí final. Gratidão, Lu, gratidão por esse momento, por esse presente, né? Me sinto muito honrada, verdadeiramente. E o que eu queria dizer para o pessoal é exatamente isso. Não desistam dos seus sonhos, não se comparem, tenha o seu tempo, tenha o seu aprendizado, mas se dedique. Se dedique sempre o máximo que você puder, porque o resultado ele vem. Se foi possível para o Luciano, se está sendo possível para mim, se está sendo possível para muitas pessoas, é possível para você também. Então, entenda, você pode. Basta você caminhar. Parabéns a todos, muito obrigado, gente. A partir de agora, você já pode colocar lá sucesso, tamo junto e uma excelente semana para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Renata! Gratidão, Lu!